Olá, bem-vindos ao programa Let's Speak About. Sou Elisa Aires, sou psicóloga do Serviço de Psicologia, Inovação e Conhecimento da Universidade Lusófona e no programa de hoje vamos falar sobre o bullying. O bullying é uma forma de violência, é um fenômeno universal e transversal a diferentes países, culturas, gêneros e estratos sociais. Para falar sobre o tema, tenho conosco hoje as convidadas, a professora doutora Carla Antunes, que é diretora do mestrado em Psicologia da Justiça da Universidade Lusófona, Centro Universitário do Porto, a Mariana Vilela, que é estudante e membro da Associação de Estudantes da Universidade Lusófona, e a Fabiana Lemos, que também é estudante e membro do Núcleo de Estudantes de Psicologia. Primeiramente, quero agradecer a presença das nossas convidadas e começamos por uma breve apresentação de todas. Professora Carla Antunes. Meu nome é Carla Antunes, sou já docente da Universidade Lusófona e do Centro Universitário do Porto há alguns anos e coordeno, tal como a Elisa referiu, o segundo ciclo de estudos em Psicologia da Justiça. Sou investigadora no Centro de Investigação iLab e neste âmbito tenho vindo a investigar e a estudar essencialmente a vitimação e as experiências de vitimação de crianças, adolescentes e adultos em diferentes contextos e interessa-me particularmente os processos de impacto destas experiências na saúde mental e do ponto de vista também profissional, o que tenho, o meu trabalho tem passado pela intervenção psicológica com vítimas, essencialmente, e também com famílias envolvidas no contexto do sistema de promoção e proteção. E, portanto, hoje estou aqui para falar de bullying no ensino superior. Obrigada, professora. O meu currículo não é tão extenso. O meu nome é Mariana Vieira, eu estou no terceiro ano da licenciatura em Ciências da Comunicação e sou membro da Associação de Estudantes, talvez a razão para que esteja cá hoje. Olá, eu sou a Fabiana, estou no terceiro ano de Psicologia, estou aqui a representar o Núcleo de Estudantes e gostaria só de agradecer o convite para estar cá em representação do Núcleo. Muito obrigada a todas. Para começar a falar sobre o bullying, é importante fazer uma conceptualização e, nesse sentido, peço à professora Carla que faça uma conceptualização, uma breve conceptualização sobre o que seria o bullying e também qual é o principal impacto para as vítimas dessa forma de violência. O bullying é uma forma de violência que tende a ocorrer entre pares, em diferentes níveis ao longo do processo de desenvolvimento. Muito embora agora esta dimensão dos pares é algo que tem sido também mais refletido pelos investigadores nesta área, porque, por exemplo, quando falamos de bullying no contexto online ou no cyberbullying, nós não temos esta certeza que é efetivamente uma violência entre pares e, portanto, esta também é uma dimensão da caracterização do fenómeno que neste momento tem menos importância porque parece ser mais complexa, dada também a complexidade da sociedade atual. Mas é um fenómeno de violência que tende a ocorrer e estamos a falar de violência física, psicológica e também sexual. E que tem aqui, ou contém aqui, três requisitos fundamentais. Desde logo é um fenómeno de violência que se caracteriza pela intencionalidade. Há intencionalidade de provocar dano no outro, ainda que comece por uma brincadeira, há, na maioria das vezes, uma escalada e essa intencionalidade vai se tornando mais clara e mais direcionada ao alvo. Não é um episódio isolado, implica reiteração, repetição destes comportamentos e, portanto, tendem a ser experiências continuadas no tempo. Um simples conflito entre dois estudantes episódico não configura bullying e também tem como elemento fundamental o desequilíbrio de poder entre aquele que agride e aquele que é vítima. Sendo que este desequilíbrio de poder
No bullying tradicional, ele está ancorado a características mais físicas, estamos a falar de tamanho, de força, de estatuto social também, do ponto de vista também do estatuto social, mas, por exemplo, quando falamos de bullying online, aquilo que está na base do desequilíbrio de poder é, desde logo, o anonimato, porque na maioria das vezes o agressor conhece, sabe quem é o seu alvo e a sua vítima, mas a vítima não sabe quem é o seu agressor e, portanto, o poder reside também aí e, por outro lado, também uma dimensão de poder pode ser a melhor competência no manuseamento das ferramentas e das novas tecnologias e, portanto, aqui este desequilíbrio, dependendo dos contextos, pode ser diferente, mas é uma condição fundamental para o bullying. O bullying tem um impacto, e a investigação mostra isto de forma consistente, o bullying tem um impacto a vários níveis, a nível psicológico, social, académico e pode efetivamente ter aqui efeitos duradouros. Do ponto de vista da saúde mental, claramente tem vindo a associar-se a maiores níveis de ansiedade, depressão, ideação suicida, a diminuição da autoestima e também aqui dificuldades no desempenho académico que culminam em efetivamente um declínio no rendimento académico e do ponto de vista, não sei se Sim. que falo do impacto mais específico. Sim, antes de falarmos do impacto mais específico, se calhar vou também perguntar a Mariana e a Fabiana, a nível da vossa atuação e da interação com os estudantes, seja na Associação de Estudantes ou no Núcleo de Estudantes de Psicologia, como percepcionam o bullying no contexto universitário e também de que forma vem esse impacto, se isso é da vossa experiência com a interação com os estudantes, esse impacto que a professora Carla referiu. Queres começar? Infelizmente, nós já fomos lidando com algumas situações no núcleo. Felizmente, porque hoje em dia já estão praticamente resolvidas e os alunos já estão a ter o acompanhamento necessário, mas já fomos lidando com situações que começaram, lá está, pelo que a doutora Carla disse há um bocado, das diferenças de poder, que neste caso eram vistas através da popularidade entre os pares, e fomos tendo essas situações em que tínhamos alunos que se sentiam muito intimidados perante pares por causa desta situação. O que nos levou e o impacto que isso nos mostrou, nós conseguimos observar dois casos diferentes, que considero também foi os casos mais graves com os quais tivemos que lidar. Tivemos um caso em que um dos nossos alunos, ele isolou-se muito, chegou a pensar desistir da faculdade, desistir do curso, porque não se conseguia, lá está, sentir aceite pelos pares, mas também já tivemos casos em que o aluno queria se integrar tanto e não conseguia entender de onde é que vinha este bullying, de onde é que vinha a fonte, e achou de tal forma que o problema vinha dele, que a forma mais fácil de o resolver foi tentar mudar-se para se moldar aos pares, que acabou por fazer com que se tornasse algo que, além de não ser ele, tornou-se algo muito exagerado. E notava-se mesmo que era uma personagem muito forçada para tentar combater este bullying, que depois foi tendo impactos mais deteriorantes na sua saúde mental. Certo, eu se calhar só completaria a ideia que se calhar o bullying que nós assistimos na universidade não é o mesmo que nos acompanhou ao longo do ensino secundário e do ensino básico. Se calhar não temos aquelas situações de violência que muitas vezes assistíamos. A realidade se calhar aqui é um bocadinho diferente, ou seja, as situações de bullying continuam a existir, mas quase que de outra forma, quase que mascaradas, uma coisa que se calhar não é tão perceptível à sociedade. Se calhar se me tivessem feito esta pergunta assim em primeira mão, eu diria, acho que não há assim questões de bullying, mas depois de ouvir a doutora a falar e depois também de ouvir a ti, de pensar um bocadinho, que começamos a perceber que se calhar há, se calhar mais invisibilizadas, mas continuam a existir. Lá está o isolamento, isolar as pessoas,
Lá está não haver programas de inclusão, pessoas que se calhar chegam à universidade completamente sozinhas, primeira vez que se vêm se calhar numa grande cidade e não têm o apoio necessário para se integrarem numa turma, para se integrarem num grupo de amigos, e acho que isto também acaba por ser, se for algo contínuo, acaba por ser um bocadinho esta questão do bullying. Não sei se estou a pensar corretamente, mas acredito que isto tem um grande impacto também na saúde mental dos estudantes. E, efetivamente, a Mariana fala aqui desta questão importante, que é o bullying no ensino superior tem efetivamente esta especificidade. Ou seja, quando nós comparamos este fenómeno no ensino básico e no ensino secundário, aquilo é que percebemos é que as formas de violência são muito mais sutis. E, portanto, são também mais facilmente inviabilizadas, não é? Como a Mariana referiu. E os tipos de bullying mais prevalentes no ensino superior são, efetivamente, o bullying verbal, que pode ser também mais ou menos subtil, mas passa pela humilhação pública de alguém, comentários depreciativos, por exemplo, em relação à aparência, ou em relação a aspectos mais pessoais, como sejam a religião, a orientação sexual, a etnia, e portanto aqui também um bullying mais socioemocional, que é aquilo que vocês exatamente falavam, que é a exclusão. A exclusão é das formas mais prevalentes, não é? O excluir do grupo, das atividades académicas, de atividades sociais, o manifestar indiferença, por exemplo, e aqui ainda, e no âmbito socioemocional, é muito ou é mais perceptível também no contexto académico. Por exemplo, mesmo na integração de um grupo de trabalho, desvalorizar a opinião do outro, manifestar algum desprezo pela sua participação, quer no grupo, quer nas aulas. E também, para além do verbal e do socioemocional, e também acrescentar ao verbal, por exemplo, ou para além do verbal e do socioemocional, também o bullying online, que cada vez mais é mais visível, ou pelo menos mais prevalente no ensino superior, e que passam por essas mensagens mais ofensivas, intimidatórias, o publicar informação sobre o outro, informação sensível ou informação falsa, e expô-lo publicamente. E, portanto, são estas as formas mais prevalentes no contexto do ensino superior e que, de facto, se destacam de outras noutros contextos de ensino. Sim. E nesse segmento, a nível do impacto, a professora Carla tinha referido essa questão do impacto também no desempenho acadêmico. E considera que também pode ser um fator que pode potencializar uma decisão da desistência, da continuidade no ensino superior? Sim, sim. Há aqui um impacto muito evidente, desde logo na esfera interpessoal, ou seja, os estudantes que habitualmente são vítimas de bullying tendem a desenvolver sentimentos de grande desconfiança e de grande insegurança na relação com os outros, porque têm medo de ser rejeitados, isto que a Fabiana dizia, não é? De eu querer ser como esperam que eu seja. Às vezes este medo de ser rejeitado porque eu sou assim, de ser ridicularizado, e, portanto, esta desconfiança, esta insegurança na relação com os outros, o que provoca é também um isolamento social. Portanto, que são estudantes e jovens que se tentam então isolar, participar o menos possível ou não participar de todo nas atividades sociais, nas atividades académicas, que, como consequência, também deixam de dispor de uma rede social que também pode ser um suporte, não é? Portanto, acabam por ter uma vida académica muito mais difícil e muito mais solitária.
Paralelamente a isto, há o impacto no desempenho académico. E porquê? Porque quando nós falamos das consequências ao nível psicológico, quando falamos da ansiedade, da depressão, dos elevados níveis de stress associados a esta experiência, isto tem efeitos também na capacidade de atenção, capacidade de concentração, memória, na motivação também para estudar, e todas estas dificuldades também afetam a capacidade ou o sentido, eu diria, o sentido de autoeficácia do estudante, que é: sim, eu não estou a ser capaz de responder aos desafios e não estou a ser capaz de responder às exigências que me estão a ser colocadas. E, portanto, paralelamente a todas estas dificuldades, ou se há esta menor, paralelamente a estas dificuldades interpessoais e académicas, há menor participação nas aulas, há muitas vezes faltas recorrentes, faltas a compromissos, nomeadamente trabalhos de grupo ou outros compromissos que se estabeleceram no âmbito das unidades curriculares com docentes e colegas, e portanto todo este círculo e muitas vezes esta bola de neve, a par de um contexto universitário que pode ser pouco suportivo, não é? Se ainda assim o contexto universitário quer porque não dispõe de políticas claras relativamente à prevenção do bullying, quer porque não dispõe de serviços de apoio a estes estudantes, quer porque é uma comunidade académica que normaliza estes comportamentos, o abandono pode ser a única saída deste jovem para preservar, proteger a sua saúde mental e o seu bem-estar. Sim. E sim, muitas destas situações culminam no abandono, porque é quase uma forma de autoproteção. Sim. E pensando nessas dinâmicas referidas aqui no bullying, faço a pergunta agora a Mariana e a Fabiana, relativamente se consideram que seja da forma mais subtil ou da forma mais visível do bullying, se os estudantes eles têm essa percepção, se esses atos são uma forma de violência ou se não, se muitas vezes isso fica como uma brincadeira, como bem a professora Carla referiu, que o início pode ser algo mais associado a uma brincadeira. Acha que os estudantes conseguem identificar o bullying, seja para si ou também no contexto entre pares, ou não? Acha que isso é uma dificuldade maior no contexto acadêmico, com todas essas especificidades já referidas por nós? Eu acho que essa especificidade se torna um bocadinho mais complicado, porque lá está, às vezes é só visto como uma mera brincadeira e como não é algo tão visível para toda a comunidade académica. Acho que é um bocadinho mais difícil as pessoas considerarem isto bullying, mas acho que vai acontecendo, principalmente entre os pares. Temos uma relação de bullying, as pessoas que estão de fora, principalmente, têm muita tendência de conseguir sinalizar esta situação e de conseguir reportá-la para de qualquer forma tentar resolver. Agora, acho que quer de parte da pessoa que recebe o bullying, que pratica o bullying, raramente vê esse ato de violência como uma situação de bullying. Acho que quer para a pessoa que o recebe, quer para a pessoa que o pratica, acho que é mais uma brincadeira, foi uma situação despropositada e acho que não o praticam nem o sentem com tanta violência e com tanta gravidade como a situação exige. Certo, eu também tenho algum receio que estes comportamentos estejam de certa forma a ser normalizados e lá está, a pessoa que sofre e a pessoa que o pratica acaba por não ter essa consciência, acaba por normalizar esta situação e não ter a consciência do mal que está a prejudicar no outro, e a própria pessoa acaba por não ter consciência que tem de procurar ajuda, que tem de arranjar uma forma de lidar com aquela situação, porque de facto aquilo não é natural, aquilo não é normal. A universidade deve ser algo positivo, algo para nos ajudarmos, para crescermos, para evoluirmos, e não um sítio onde a pessoa deve vir com receio, com medos e muito menos vir a deixar os estudos. Portanto, lá está, acho que de facto
tendo a acreditar que estes comportamentos são bastante frequentes e como não é aquele típico bullying em que há de facto uma agressão física, em que a própria sociedade caracteriza como bullying, a própria pessoa pode não ter essa consciência, e acho mesmo que, refletindo um bocadinho sobre esta questão, casos próximos que a pessoa não tem consciência que está a ser vítima de bullying, e depois desta reflexão começamos a perceber que se calhar sim, se calhar aquilo é de facto comportamentos típicos de bullying, e a própria pessoa que o pratica acho que acaba por desvalorizar o que está a fazer e às vezes nem tem consciência o mal que está a prejudicar na outra pessoa. Sim. E, professora Carla, existem fatores de risco e fatores de proteção associados ao bullying e também ao próprio impacto. Poderia referir alguns? Sim, e alguns prendem-se também com aquilo que a Fabiana e a Mariana referiram, ou seja, há aqui diferentes fatores de risco, alguns deles que são individuais, não é? Obviamente, quando falamos de jovens com baixa autoestima, com maior vulnerabilidade emocional e que, portanto, por exemplo, têm maior necessidade de aceitação dos outros, obviamente estão em maior risco de sofrer bullying e também estão em maior risco de verem as suas consequências mais agravadas. Claro que depois há aqui outras questões que se relacionam com as próprias estratégias de coping que os jovens podem utilizar para lidar com estas situações, se evitam, se tentam resolver da melhor forma e até compreender essa normalização ou não, ou de serem mais assertivos também perante algumas situações, e portanto há aqui algumas características individuais que obviamente vão colocar determinado estudante em maior ou menor risco. Também sabemos que estudantes que fogem à norma, quer seja pela forma como se apresentam, como se vestem, quer seja pela sua orientação sexual, pela sua etnia, portanto, que fogem aqui à norma, também são jovens mais vulneráveis, e os dados mais recentes em Portugal têm vindo a corroborar isso, que efetivamente são um grupo mais afetado pelo bullying, mas depois temos outros fatores. Um fator muito importante é, sem dúvida, e um fator de risco e ao mesmo tempo de proteção, é as fontes de suporte, que são absolutamente fundamentais, ou seja, a ausência de fontes de suporte aumentam o risco, porque essas fontes de suporte podem ter um papel importante, por exemplo, naquilo que a Mariana referia, que é isso não é normal, não é? Isso não é expectável acontecer. E podem fornecer suporte emocional e apoiar no sentido de resolver. Quando isso não existe, obviamente eles estão mais sozinhos, estão mais isolados e, portanto, há aqui maior margem, também maior vulnerabilidade para que isso aconteça. Por outro lado, também há aqui situações, e a universidade representa aqui desafios particulares, porque o contexto académico ainda é de alguma forma um contexto hierárquico, e portanto nós temos diferentes hierarquias que podem abrir aqui margem ou maior lugar, ou podem abrir lugar aqui uma maior vulnerabilidade para situações de bullying. Por exemplo, quando nós falamos das situações de praxe, há uma relação hierárquica inevitável entre aqueles que são os caloiros e aqueles que são veteranos. E, portanto, também estas estruturas podem ser fatores de risco para o bullying, em que se coloca efetivamente alguém numa posição de maior vulnerabilidade. E também referir que, sem dúvida, do ponto de vista do risco, a componente institucional também tem aqui responsabilidade, no sentido em que universidades que trabalham para uma cultura mais inclusiva, para uma cultura de acolhimento, para uma cultura de não violência e
promove, pelo contrário, também esta dimensão mais colaborativa nas relações entre os estudantes, também são mais protetoras as universidades que não promovem isto, obviamente, colocam aqui uma maior margem de risco para que estas situações aconteçam. Dizer-vos que, do ponto de vista da proteção, também aquilo que a investigação mostra de forma muito clara é que fatores muito relevantes neste âmbito são o suporte da família e o suporte de amigos e colegas e, no fundo, o suporte dos pares mais próximos. E isto, desde logo, porque uma família que seja afetuosa, que estabeleça canais de comunicação abertos, que seja uma base securizante, obviamente pode funcionar como um fator de proteção para a ocorrência de bullying, porque mais dificilmente o bullying acontece sem que haja, desde logo, uma intervenção. Por outro lado, também facilita a revelação, facilita a partilha, facilita a denúncia, facilita o reconhecimento e facilita o suporte. E também colegas ou amigos que sejam capazes de reconhecer o bullying, de identificar, de sinalizar, de denunciar, de intervir diretamente e de dar suporte ao estudante que foi vítima, obviamente também é um forte fator protetor em todo este processo, sem dúvida nenhuma. Sim, e é importante pensar nesses fatores, seja de risco de proteção, num âmbito mais geral. E aproveito essa intervenção da professora Carla para perguntar à Mariana e à Fabiana se na aprendizagem que tiveram na interação com os estudantes, como identificam que a própria associação de estudantes ou núcleo de estudantes pode atuar como uma resposta nesses casos. E a Fabiana já referiu no começo que teve casos específicos de bullying que chegaram ao núcleo de estudantes. De que forma que percepcionam que seja a associação ou o núcleo pode atuar como uma resposta a esses casos? Posso começar? Eu acho que nós somos um bocadinho vistos, enquanto núcleo, como uma rede de apoio que a doutora disse que às vezes lhes falta. E eu acho que eles, como veem-nos como uma entidade com algumas responsabilidades e com algumas obrigatoriedades, eu acho que eles nos veem um bocado como esta rede de suporte e encontram em nós o apoio que precisam para tentar resolver as situações. Às vezes quer por uma questão mais de desabafo e dizer aconteceu isto e sinto-me assim, mas também já tivemos os alunos que chegaram à nossa beira e disseram aconteceu isto, não sei como resolver, para onde é que me encaminham, qual é a melhor forma de... Eu acho que é muito por esse apoio e suporte extra que conseguem encontrar em nós. Certo, nós enquanto Associação de Estudantes, aquilo que eu acredito e priorizo enquanto também membro da Associação é sobretudo a confiança com os alunos e, portanto, eu acho que é mesmo essencial quase nós funcionarmos como uma ponte para alguém, direcionar para alguém que de facto saiba dar resposta a estes casos. E, portanto, nós estamos abertos a que qualquer estudante que, neste caso, precise de falar, se calhar nós não seremos as pessoas indicadas, não teremos a formação suficiente para ajudar a resolver estas questões, mas conseguimos, de facto, encaminhar para alguém que saiba dar uma resposta mais adequada. E, sobretudo, estamos a tentar desenvolver alguns projetos que tentem minimizar um bocadinho estes flagelos que possam acontecer na universidade. Por exemplo, redes de apoio online, para que os alunos que não se sintam tão à vontade de vir falar connosco presencialmente possam fazê-lo de forma anónima, ou seja, escrever no Instagram um post anónimo, portanto a sua identificação não é revelada e, portanto, assim nós conseguimos fazer essa ponte, mas que sem as pessoas seja exposta, e acho que acaba por facilitar, porque muitas vezes acho que estes casos de bullying acontecem muito no segredo, a pessoa não tem coragem de falar, não tem coragem de explicar aquilo que está a passar e, portanto, acho que isto facilita imenso que os alunos tenham mais abertura para comunicar estes problemas. São respostas importantes na universidade para que tenha essa validação dessa experiência de vitimação, que por vezes fica difícil face a essas especificidades que acontecem no bullying no contexto do ensino superior. E, professora Carla, a nível da prevenção,
o que poderia até a universidade e a sociedade civil em geral fazer para que houvesse maior prevenção ao fenômeno do bullying? A prevenção do bullying exige aqui uma ação muito integrada, não é? É mesmo necessária que uma ação que envolva estudantes, docentes, estruturas de gestão, funcionários, comunidade académica mais abrangente, comunidade civil. Portanto, exige esta ação integrada. O bullying não se resolve aqui isoladamente ou não resolvemos de todo sozinhos. E, portanto, são ações a diferentes níveis. E, desde logo, eu destacava a um nível mais formal a necessidade de políticas institucionais explícitas. Políticas institucionais que podem passar por criar códigos de conduta que tornam muito claro e explícito aquilo que são comportamentos inaceitáveis e quais poderão ser consequências também, nomeadamente da universidade ou até, diria, disciplinares, para esse tipo de comportamentos. E, portanto, deixar muito claro nestes códigos de conduta aquilo que é expectável também nestas relações e nestas relações e nas relações no contexto académico. Por outro lado, aquilo que a Mariana falava, que é outra dimensão, que é a definição de canais de comunicação. E canais de comunicação em que os estudantes possam efetivamente recorrer de forma absolutamente confidencial, que garanta também a sua privacidade e que o estudante possa sinalizar, denunciar, pedir ajuda, perguntar sequer se o que está a sentir ou o que está a vivenciar é ou não, pode ser ou não uma experiência de bullying e o que fazer com isso. E, portanto, esses canais devem ser criados também do ponto de vista institucional. Depois, no segundo nível, aquilo que são ações de educação e sensibilização para a comunidade académica. O que é o bullying, como é que ele se manifesta, quais são as suas consequências, como, a quem, onde é que eu posso solicitar apoio se estiver nesta situação. E aqui eu acho que um dos objetivos fundamentais é, sem dúvida, incluir nestas campanhas e nestas ações de educação e sensibilização os observadores. Nós sabemos que o bullying é um fenómeno de violência em que a audiência é um fator ou é uma dinâmica absolutamente fundamental. Porquê? Quer seja no contexto online, quer seja no contexto físico. A audiência legitima aqueles comportamentos, não há bullying numa via única. A audiência legitima aqueles comportamentos e reforça o poder do agressor. E, portanto, todos os estudantes são agentes de prevenção. E devem ser agentes de prevenção, no sentido de, quando expostos a estas situações, intervir diretamente, poder reconhecer, poder sinalizar, poder encaminhar. E, portanto, aqui o grupo de pares de estudantes tem uma dimensão absolutamente fundamental. Por outro lado, a capacitação de profissionais, e estamos a falar de todos os profissionais que integram as universidades e não só os docentes, no sentido de capacitar para o reconhecimento, a identificação e o encaminhamento. E, por fim, aqui numa dimensão mais abrangente e que vem ao encontro daquilo que a Mariana e a Fabiana também falavam, que é a dimensão mais abrangente de criar efetivamente uma cultura académica mais aberta à diferença, mais inclusiva, e há aqui muitas atividades que as associações podem promover nesse sentido, promover atividades mais transculturais e interdisciplinares, promover atividades mais colaborativas em que os estudantes possam estabelecer relações positivas entre si, aqui muito mais preventivo, mas aumentar efetivamente aqui a qualidade das relações dos estudantes, que sejam mais colaborativas, mais solidárias, mais empáticas
e aqui há muitas atividades e as associações podem ter um papel fundamental neste trabalho mais macro e mais abrangente, no sentido de criar um sentimento de segurança no contexto universitário. Sim, e diante de tudo isso que foi referido, esse contributo tão importante, gostaria de vos deixar um último desafio nesse momento, que é deixar uma mensagem muito simples e rápida para a comunidade acadêmica sobre a importância de sensibilização sobre o tema do bullying. Bem, eu deixaria uma mensagem desde logo de não minimizar, não podemos minimizar as situações de bullying, porque elas têm impacto efetivo, sério, duradouro e, portanto, não fazem parte das relações humanas, como muitas vezes se pode pensar, que o suporte, quer seja formal ou informal, é absolutamente fundamental. Portanto, falar com amigos, falar com família é absolutamente essencial para contrariar a tendência para o isolamento, para obter suporte emocional e para procurar também serviços que possam ajudar naquilo que são as necessidades destas vítimas, que podem ser não só emocionais, mas também instrumentais. Por outro lado, deixar esta última mensagem de que o bullying é uma responsabilidade de todos e que vem um bocadinho ao encontro daquilo que eu tenho vindo a falar. E, portanto, sendo uma responsabilidade de todos, que todos nos mobilizemos no sentido de não é de construir aqui uma cultura académica de tolerância zero à violência, mas ao mesmo tempo também mais inclusiva, mais solidária, e que efetivamente contribua para a formação pessoal dos estudantes e não só a formação académica, porque este não é um problema só da vítima, é um problema de todos nós. No limite, interfere com os processos de aprendizagem e com a qualidade de ensino e, portanto, é esta a mensagem que eu gostaria de deixar. Obrigada, professora Carla. Maria. Pegando aqui um bocadinho na ideia da doutora Carla, já percebemos que este trabalho contra o bullying é um bocadinho um trabalho holístico que depende de muitas entidades, mas acima de tudo acho que este processo de consciencialização e mesmo o próprio que está a acontecer aqui, de dizer às pessoas o que é o bullying, de que formas é que eles podem surgir, de como é que podemos intervir, acho que isto já é um trabalho muito importante para conseguirmos de facto intervir em alguma coisa, ou seja, fazermos a diferença, consciencializar as pessoas de que a faculdade é um espaço de liberdade, de amor, de respeito, e se de facto as pessoas sentem que isso não está a acontecer, que não é a realidade que elas estão a viver, é porque alguma coisa está errada. E, portanto, se alguma coisa está errada, a pessoa também tem de tomar essa iniciativa e ter essa consciência de que não é normal, não pode ser normalizado, é importante pedir ajuda e lá está, os outros intervenientes que assistem, que vêm, ou os próprios que praticam, ter essa consciência que não é assim que funciona, que têm que fazer alguma coisa, que têm que intervir, que têm que ajudar e, portanto, acho que estes programas de consciencializar, de ajudar, de criar pontos de solidariedade e de ajuda são focos muito importantes e lá está a deixar a mensagem de que nós, enquanto Associação de Estudantes, estamos disponíveis para aquilo que precisarem, se precisarem vir falar connosco, lá está, de passarmos o vosso testemunho a outra entidade profissional, estamos dispostos e estamos aqui para ajudar no que for preciso. Eu acho que a principal mensagem que eu deixo vai um bocadinho em contra ao que vocês disseram, que é a parte dos terceiros. Eu acho que os terceiros têm um papel muito fundamental nesta intervenção, porque às vezes a própria vítima tem vergonha e todas as questões que já fomos falando e não consegue tomar a iniciativa. Por isso eu acho mesmo que a mensagem principal é a comunidade em geral estar atenta a estes sinais e conseguir intervir nestes casos. Muito obrigada. Foi um contributo muito importante para a temática, para poder pensar e refletir mais sobre a temática do bullying e que essa conversa e esse programa também seja uma fonte de sensibilização da comunidade acadêmica para poder refletir, pensar, recorrer ao suporte quando necessário. E agradeço a professora doutora Carla Antunes por esse contributo tão importante e também a Mariana e a Fabiana por trazerem aqui
a voz dos estudantes, porque também é muito importante fazer essa articulação entre o saber mais técnico e também a experiência real no terreno dos próprios estudantes e como eles veem essa experiência global no contexto acadêmico. Muito obrigada.